Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. E o que nós temos para hoje? Nós temos nada mais, nada menos do que Kant com o famosíssimo, amplamente citado, né, e ainda muito atual, ensaio O que é o Esclarecimento, né, que foi escrito para uma revista alemã em 1784, ou seja, já faz bastante tempo. Por que este curto ensaio ele permanece assim muito contemporâneo e também extremamente produtivo para nós pensarmos o fenômeno educacional e também pedagógico? É claro, né, isso é importante destacar que este texto ele influenciou muita gente importante, né? E só para citar o nosso caso aqui mais específico, que é Paulo Freire, conceito-chave, né, da obra freiriana como emancipação e autonomia, mas também a sua própria noção de liberdade, eles bebem na fonte kantiana e também nesse importante texto. De forma que o objetivo nosso com o vídeo de hoje é destacar algumas pontas de lança deste curto ensaio, mas que é bem grande na sua potencialidade e também nas suas maneiras de interpretação. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o contexto histórico no qual este texto foi redigido, a gente pode tratar ele assim como modernidade ou como iluminismo. De qualquer maneira, o que nós temos que entender é que se trata sobremaneira de uma época no qual valores como da ciência, como do progresso, né, e como da liberdade e também da noção de autonomia e cidadania, eles começavam a se disseminar de uma maneira bem contundente pelo Ocidente europeu. Então é justamente por isso que ao Kant, né, é endereçada a pergunta, né, que época é essa em que nós vivemos? Né? Que época é essa? Então, em primeiro lugar, é isso, né? Nós temos um contexto histórico específico, né? Cujos inimigos simbólicos ou concretos podem ser tanto o absolutismo quanto a autoridade religiosa. Esse é o primeiro ponto. O Kant ele abre o ensaio dizendo, né, e respondendo de uma maneira muito direta, que o esclarecimento ele é a saída da menoridade. Menoridade. Mas o que ele entende por menoridade? Nós temos que destacar duas coisas. Em primeiro lugar, que ele não está se referindo a crianças. E em segundo lugar, que ele não está se referindo a uma disposição jurídica que faz com que os adultos tenham autoridade sobre as crianças. Não é nada disso, né? Na verdade, a menoridade significa para Kant a recorrência de duas atitudes, que é a preguiça e a covardia, né? Mas que preguiça é essa? É a preguiça de não querer pensar por si mesmo, né? Isso é ser menor para Kant. E a covardia. A covardia o que é? É não ter a coragem de pensar por si mesmo. Porque pensar por si mesmo sem a ajuda de outro, né? Ou melhor, sem a condução, né, com mão pesada de outro, isso exige uma responsabilidade, né? Exige riscos. Então, em primeiro lugar, o Kant deixa de maneira assim, muito cristalina o que é menoridade, né? É a preguiça e a covardia de não querer pensar por si mesmo. Ele até cita assim a facilidade de ser da atitude de ser menor, porque é muito mais cômodo tu
tu perguntar por uma autoridade religiosa, né, como estão sendo os teus comportamentos e condutas, ou o que tu deve fazer, ou perguntar para um médico como é que deve ser a tua dieta e a tua organização em relação ao teu corpo. É cômodo, nós não podemos negar isso, né? Porque pensar por si mesmo é arriscado, né? Tomar as rédeas da própria vida nesse sentido. Então, o primeiro, digamos, ponto de Kant é esse, né? O esclarecimento, o que que é? Né? É uma atitude de sair da menoridade. Isso é bastante importante, né? E como chegar ao esclarecimento? Como ser esclarecido e, portanto, sair da menoridade para adentrar na maioridade? Kant, nesse ponto também, ele é muito claro, né? Tanto o esclarecimento, que a gente pode entender por iluminismo, ele não é um estado final, ele não é aquilo que os gregos tratavam por teologia, né? Um ponto de chegada. Não. Tanto o esclarecimento quanto a maioridade, eles são processos contínuos, onde a chegada num determinado estágio significa muitas vezes um novo ponto de partida. Então, esse primeiro ponto, a partir de Kant, deste texto, ninguém vai chegar e dizer agora eu estou lá no lugar da maioridade. Não, a maioridade é um processo, é uma estrada sem fim, sem ferrolho, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, tanto o esclarecimento como a maioridade, a gente pode mais entender como uma atitude crítica. E crítica, nós vamos citar outras vezes esse conceito ao longo da trajetória desse canal, é um conceito-chave na perspectiva kantiana, né? Que se a gente for resumir aqui, isso subentende, né, problematizar os limites da nossa razão, mas também pode significar problematizar os limites da nossa história, porque tanto o conhecimento quanto a ética, quanto a nossa vida, eles são históricos, eles não estão dados, eles não estão definidos de maneira priorística, né? Isso aí também essa perspectiva, né? É um outro elemento que é presente na obra do Paulo Freire, só para citar, né? Então, o que é sair da minoridade para a maioridade? Né? Abandonar a subserviência intelectual, né? Encarar os riscos de pensar por si mesmo e saber que a maioridade, uma vez lá, significa nunca estar numa posição cômoda. Ou seja, é um exercício permanente de crítica, né? Então, nesse caso, a crítica ela deixa de ser algo no âmbito da metafísica, digamos, e ela vai para o exercício da prática. E nesse ponto, talvez pareça muito simples, né? Mas essa definição kantiana, né, que vai chegar no que nós entendemos por emancipação, esse princípio fundamental, né, da educação moderna, a gente consegue entender aqui, né, a importância deste texto, né? Bom, então com isso, né, a gente pode, o que a gente pode começar assim a título de fechamento, atribuirmos, né? Em primeiro lugar, que o que é o esclarecimento, nesse caso, significa uma vontade de emancipar-se intelectualmente, o que, né, exige uma coragem, né, quase que permanente, né, de pensar por si mesmo, né, sair dessa menoridade. Ao mesmo tempo, né, essa coragem, ela não deixa de ser física. Se a gente for pensar no contexto no qual essa obra foi escrita, né? A coragem, ela também é física.
O próprio Foucault ele coloca em algum momento, né, numa entrevista, que toda coragem supõe o risco físico, né? Porque a emancipação ela vai totalmente de encontro ao dogmatismo religioso, né? À opressão política. E por isso mesmo, este ensaio ele é um manifesto pela liberdade de expressão, pelo debate público, pelo uso público da razão, que são, né, que são valores, né, presentes no que a gente entende por educação, né? Por outro lado, né, tem perguntas que o texto sinaliza e que ele não tem intenção de responder e que talvez elas não sejam imediatamente respondíveis, né? Porque ao pleitearmos uma maioridade significa que nós teremos que perguntar quem somos nós, como é que nós nos tornamos o que somos, né? E mais do que isso, né? Quais são as possibilidades e caminhos para, quem sabe, sermos diferentes do que somos, né? E com isso teremos que nos arriscar. Teremos que nos arriscar e sair dessa tão utilizada hoje palavra zona de conforto, né? A atualidade do texto, se ainda não ficou claro, né? Eu remeto assim justamente à sociedade a qual nós vivemos, onde nunca antes teve uma quantidade infindável e absurda e amplamente disponível de informações, né? Mas talvez sejam elas, essa amplitude de informações, diametralmente opostas ao conhecimento e à sabedoria, para poder citar Edgar Morin, né? Esse é o primeiro ponto. E ao mesmo tempo, essa atitude crítica, ela também justamente iria de encontro também, né, à desinformação que nós vivemos, aos discursos polarizados, né, às opiniões prontas, ao mundo dos influenciadores, dos coaches, né, que são todos esses incluídos dentro de uma ideia, né, kantiana de menoridade. Agradeço pela atenção até aqui. É o que eu tinha para dizer.